Oi pessoal, boa tarde. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Eu tô focando lá um cachorrinho, o Estrela, o Potrinho, né? O Baio. Temos também uns patinhos lá no canto. E eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. Vou deixar eles aparecendo ali. Sobre liberdade de expressão. É um assunto que se encaixa em diferentes áreas: política, social, econômica, filosófico, religiosa, né? Crenças, culturas, tradições. E algo que me vem muito profundo em relação à liberdade de expressão está associado diretamente a respeito. Respeito mútuo, respeito ao modo de ser, à visão, aos ideais de cada um, ao modo de ser cultural, tradicional e etc. O que acontece na natureza, né? O que acontece nessa natureza aí desse cão e deste cavalo, destas criaturas, né? Num primeiro momento, há uma movimentação na direção de impor, talvez, né, o seu modo de ser, mas não agressivamente, não de forma extrema, e sim apenas um posicionamento, né? Um posicionamento que nos traz muitas respostas. Eu tenho visto nas redes sociais muitas posturas que me fazem refletir sobre como é que a gente está se relacionando. A gente tem conversado sobre isso de diversas maneiras, né? Como é que a gente pode, diante de uma posição diferente da nossa, tomar uma postura tão drástica, tão frontal, tão extremista, de literalmente meter o pé no peito, né? Ou a faca nas costas, né? Por que eu estou usando a faca aí? Não tem nada direcionado ao que aconteceu recentemente com um candidato à presidência, ao que acontece nesse nosso Brasil, historicamente, né, na humanidade, as tantas tragédias, as tantas divergências que nós já enfrentamos em diferentes circunstâncias. O enfoque que eu quero vir aqui compartilhar com vocês, né, é isso. É essa sinfonia que a gente escuta e que se escuta. Vejam os cavalos lá atrás, né? Vejam como eles estão, vejam como essa criaturinha aqui agora está, né? Por que será que de repente tudo passa a ser escutado, a ser percebido, os ventos, né? A natureza como um todo, o balançar das árvores, né? Isso é o que eu penso que está faltando para nós todos, para a humanidade como um todo. Muito embora possamos divergir, muito embora possamos não concordar com um posicionamento de lá ou de cá, de direita, de esquerda, né? A gente tem que pensar como é que a gente está traçando essas nossas relações.
porque eu escuto frequentemente o seguinte, e leio, né, frequentemente o seguinte: palavras, tons, né, de tanta ofensa, de tanta, carregado de tanta raiva, de um ranço, de uma coisa que não tenho nem, sinceramente, eu não sei nem como nomear. E isso tem me tocado bastante. Isso tem me chamado a atenção bastante. E eu queria que a gente parasse para refletir sobre essa tal liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão que nos outorga o direito sobre o outro, de invadir este outro, de desrespeitar este outro ou esta outra, né? Desrespeitar o ser do outro. Quando é que a gente se desrespeita? É uma boa pergunta, hein? Né? O que é que nós não gostamos que façamos conosco? Ou com alguém que a gente ama, né? Que a gente conhece? Por que é que nós estamos indo por esse caminho de cabo de guerra? Um puxa de lá, outro puxa de cá, e quem arrebentar primeiro vence, né? Vence na força brutal. Olha, eu fico muito triste de ver pessoas que conheço profundamente e que de repente essas pessoas cospem algo numa rede social, algo em relação a alguém ou em relação à política, por exemplo, que é o que está aí, né? Precisa de mudanças da nossa parte enquanto sociedade, enquanto conceito de sociedade, de coletividade, de respeitabilidade. Né? Eu pergunto se essas atitudes tão duras, tão brutais, de taxar, de rotular, de etiquetar, de condenar, de julgar, de jogar para todo mundo a seguinte frase, por exemplo: não servem para ser meus amigos aqueles que apoiam A, que apoiam B, que apoiam C. O que é isso, pessoal? Desde quando as nossas relações, se são em bases leais, fiéis, sinceras e de respeito mútuo, desde quando os nossos ideais políticos devem ser o que norteiam o nosso carinho um pelo outro, o nosso respeito um pelo outro? No meu ponto de vista, humilde e simples ponto de vista, eu acho que não é bem por aí. Né? A gente não precisa se atropelar e impor as nossas condições, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações com o intuito de tratoriar, né? De tratoriar, de passar por cima, doerla quem doerla, né? Doa a quem doa, sem nos importarmos mais. Eu fico preocupada e triste quando eu escuto isso, porque são pessoas que, direta ou indiretamente, né, estão ali colocando nessas redes todas sociais o pé no peito, um soco na boca do estômago,
facadas e mais facadas de diferentes maneiras. E aqui não tem nenhuma posição partidária, ok, pessoal? Uma posição pessoal de conduta de vida, de caráter e de sentimento em relação ao outro. Tá? Então eu queria deixar essa reflexão aí para nós todos. Tá? E mais uma vez mostrar para vocês aí, né? Essa belezura, essas criaturas que estão lá, ó, em paz, em tranquilidade, com as suas diferenças, a própria natureza que nos permite a gente se expressar livremente, né? Dentro daquilo que ecoa no nosso coração. Desculpe se eu falei demais, mas isso é bastante extenso, necessário e de grande profundidade que a gente faça essa reflexão coletiva para ontem, certo? E que a gente não se delete, não se ofenda, não se desqualifique uns aos outros, porque nós divergimos em algumas posições, sejam elas de que gênero sejam, tá bom? Grande beijo, vamos em frente aí. Muita paz para todos nós aí dentro e no entorno.